Estamos ao vivo para mais uma live. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do aumento dos materiais nas obras, né? Independente se a obra é financiada ou não, esse aumento que vem acontecendo, né? Tinha parado, voltou a acontecer os aumentos dos materiais. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aumentos. Me fala aí se você está me ouvindo bem, se está me vendo bem, para a gente trocar essa ideia. Vou convidar aqui a Bruna Pires para falar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, boa noite, boa noite. Já me fala aí se você está sofrendo com as altas dos materiais, se já sofreu, se teve prejuízo com alta de material, como é que foi essa pandemia aí com essa alta de material? Tá me ouvindo bem? Show de bola. Tiveram algum desafio aí que tiveram que enfrentar por conta dessa alta de material ou não? Que aqui a gente teve alguns desafios. Durante a pandemia, bem no início, né? Não sei se vocês lembram, a gente sofreu uma alta muito grande dos materiais de setembro, outubro ali, né, de 2020, né? De agosto a outubro de 2020 teve a maior alta dos materiais. E isso impactou diretamente nos contratos de obras, nos contratos de construções. Então, isso fez com que aqui na empresa a gente meio que tivesse que mexer algumas peças no tabuleiro para poder não ter nenhum tipo de prejuízo ou algo do tipo. Me conta aí, escreve aí nos comentários se você teve problemas aí por conta do aumento dos materiais. Deixa eu ver se a Bruna já chegou aqui. Ó, já está aqui na área. Fala, Judeon. Boa noite. E aí, Eduardo? E aí, Bruna Pereira Pires. Tudo bem? Beleza? Deixa eu melhorar a câmera aqui. E aí, como é que tá as coisas? Tudo certo? Tudo certo. Quanto tempo que eu não te vejo? Pois é. Todo dia comigo só essa menina. E aí, Judeon? Beleza, meu confrade? Cimento subiu Muito muito, muito alto. alto. Nossa, eu lembro. Bruna, quanto que a gente pagava no cimento antes do aumento do material? 14,50. 13,50. 14,50, Hoje é 15 30. reais. Não, e quando ia para 16, a gente ficava bravo, né? Não, Já ficava. melhora esse preço aí, que tá muito caro. E hoje o cimento tá R$ 30, às vezes até mais, né? Então, Isso. boa Aumentou noite. bastante. O material aumentou Bastante, demais. bastante. Cimento, aço, E aço todos os até hoje, materiais, né? né? Até hoje vem aumentando muito, né? Sim. Semana passada teve 20% de aumento e depois o pessoal já está anunciando novos aumentos. Nossa, é bem Ó, o complicado. Gideon falou que lá em Salvador Olha, está mais de 30 já tem alguns anos. Vixe, nossa, olha aí, que paga engenheiro, 40. engenheiro Michel, R$ 40 no saco de cimento. Gente, é muito caro o saco de cimento. Tá muito caro, né? Antigamente eu achava que era até assim, barato, mas R$ 40 subiu demais mesmo. Então, E assim, esse, aconteceu várias coisas, né, durante a pandemia e uma delas foi essa questão do aumento do material, que acabou atrapalhando ali, né, as obras e tudo mais. Depois, se você comenta aí, você que está assistindo a gente, comenta aqui se você teve algum problema, teve que fazer aditivo de contrato, teve que destratar com algum cliente. Comenta aí que eu quero saber o que aconteceu com você, beleza? E a gente vai compartilhar aqui também, né, Bruno? o que O que aconteceu com a aconteceu com a gente gente? aqui, né? Sim, E como que a gente fez para resolver isso, né? Esse aumento dos materiais. Que exatamente. no início da pandemia, né, eu lembro que além do aumento dos materiais, estava faltando material, né, no mercado. A gente ia comprar areia, não tinha areia no porto. Ia comprar tijolo,
os vendedores que a gente compra sempre material direto aqui, né? Procura sempre comprar direto dos fornecedores. Então, o pessoal do tijolo que eu comprava direto estava priorizando as lojas de materiais de construção. Não estava mais querendo vender direto para a gente. Então, acabou que a gente, além do aumento, já por ter o aumento, né? A gente acabou tendo que pagar mais caro, que a gente ainda teria que comprar direto da loja de material de construção e não do fornecedor. Então, a gente sofreu na época, né? Ficou meio assim, sem saber o que fazer. Fazia reuniões para ver o que a gente ia fazer. Não, Bruna, verifica aí para a gente nesses contratos que a gente tem, com o orçamento que a gente tem, quanto que isso vai impactar no nosso custo, né, da obra. Aí eu lembro que a gente tem um sistema onde a gente cadastra todas as notas fiscais, né? Lança todas as notas fiscais. Então, desde 2017, a gente tem registro de quanto que a gente pagou de material em 2017, quanto que a gente foi pagando em 2018, quanto que pagou em 2019. Então, eu fui pegar as notas fiscais, né, de todos os materiais e fui vendo, ó. A gente pagava 13,50. Eu lembro que era bem, tipo, quase não variava de um ano para outro, antes da pandemia, era, tipo, bem, como que fala? Não Linear oscilava mesmo. muito, bem linear mesmo. Preço não. E então a gente fez um parâmetro antes da pandemia, em fevereiro, né, que foi a pandemia mesmo, e o boom dos aumentos foi em agosto, junho. Então a gente fez esses três comparativos de quanto que foi oscilando. No final das contas, pegando todos esses materiais que oscilaram, né, o custo do final do orçamento subiu na época, né? Isso lá em 2020, né? Na época, subiu 28%. Eu acho que era isso. Tinha subido no total Exatamente. 28%. E a gente com várias casas em andamento, não sei Foi quantos o ano que a contratos que a gente gente fez ainda mais tinha. casas, eu acho. Nesse ano, acho Foi. que a E gente a gente, construiu 40 casas. sim, e a gente tinha vários contratos ainda para construir, né? Vários ainda para construir. Vários contratos para construir. E a gente foi a solução. E esses contratos eram contratos antigos, né? Contratos que a gente tinha fechado em 2017 para construir as casas. E tava bem no início da empresa também, a gente não tinha muita experiência nessa questão de contratos, né? Então, no nosso contrato ali, não especificava nada sobre relação ao aumento dos materiais. Nada. Aí a gente falou assim, não, o que que a gente pode fazer, né? A gente sentou, reuniu, o Eduardo esteve mais à frente nessa parte de contato com os clientes, né? Ele pode explicar melhor como que foi essa parte aí. Então, quando a gente percebeu que estava aumentando muito os materiais e a gente não ia conseguir, né, Bruna, atingir, executar aquelas obras com o custo que a gente tinha, com o valor que a gente tinha fechado, isso aí já acendeu um alerta vermelho. E a solução que eu encontrei foi, cara, vou buscar a ajuda dos advogados, né, para entender o nosso contrato que a gente tem, que era um contrato muito ruim, feito há muito tempo atrás, sem assessoria jurídica, nada do tipo. Então, não constava, né, nenhuma cláusula de aditivo, nada que nos resguardasse quanto esse tipo de acontecimento, de coisas que poderiam acontecer, como o aumento dos materiais aconteceu. E aí, através dessas reuniões e tudo mais, a gente chegou, né, no entendimento que a construtora era obrigada a arcar com 10% dos aumentos dos materiais. Obrigada a arcar com 10% dos materiais. E aí, a gente montou uma estratégia, né? A gente tinha, acho que, 16 clientes ainda que não tinham iniciado a obra. E aí, a gente foi e reuniu com cada um desses clientes, explicou a situação, mostrou por A mais B. Vários clientes entenderam a Mostrou as situação, planilhas, né? mostrou planilha, mostrou documentação, mostrou tudo, provou, né, ali. Muitos clientes já tinham conhecimento, sabia que realmente os materiais de construção estavam subindo muito, sabia que talvez a gente ia, sim, falar sobre essas questões de aditivos e tudo mais, mas a grande maioria não aceitou o aditivo e a gente preferiu destratar e devolver ali o recurso que eles tinham pago para a gente como entrada. Então, porque assim, a gente trabalha com obra financiada, então o cliente paga lá 10 mil, 20 mil, 50 mil de entrada.
Então, a gente tinha pegado esse recurso, né, para iniciar a obra. Quando a gente viu que o material estava lá em cima, a gente falou, não, calma, vamos sentar primeiro, vamos reunir com os clientes. E aí a maioria deles a gente decidiu destratar porque não estava chegando ali no meio termo de aditivo de contrato. Alguns clientes a gente ainda construiu as casas, mas o que a gente fez? Às vezes tinha um item especificado lá no orçamento, em contrato, que a gente poderia reduzir esse custo. Ah, tinha muro, então vamos ver se a gente compartilha o muro com o vizinho, para tentar chegar no custo que a gente conseguiria executar a obra, né? E ainda ter o lucro. Então a gente foi fazendo algumas estratégias com alguns clientes dessa forma, né? Outros aceitaram o aditivo, a gente ainda construiu algumas casas, só que a maioria deles não aceitaram o aditivo e a gente rescindiu o contrato com eles. A gente até indicou alguns parceiros, né? Pessoal que não tinha empresa para conseguir construir as casas, porque como aqui na construtora tem um custo fixo alto, né? Escritório, aluguel, engenheiro, parte de advocacia, contabilidade, tem um custo fixo muito alto, a gente não conseguiria executar as casas, absorver esse aumento dos materiais. Agora, com o pessoal, a gente passou, né? Indicou o contato para o cliente de alguém que conseguiria construir para eles. Então, foi fazendo dessa forma. E depois disso, né? Isso foi uma experiência tanto, né, para a gente, principalmente na hora do contrato ali, na especificação dos valores. E a gente decidiu fazer de duas formas, né? Para não amenizar, né? Prevenir contra esse aumento dos materiais. E uma delas foi começar... Na verdade, assim, cada problema que a gente passa na construtora, no dia a dia, a gente vai tendo um entendimento e vai pensando, cara, isso aqui eu poderia ter evitado, né? Através de um contrato. Através de uma cláusula do contrato aqui, se isso tivesse no contrato, eu estava evitando esse problema aqui. Então, muita dor de cabeça que a gente teve por conta do aumento do material poderia ter sido evitado com uma cláusula de contrato, duas cláusulas de contrato. Então, com um contrato bem feito, a gente tinha evitado isso. Mas isso igual a Bruna falou, né? Três passos, né? Eu acho que tem que ter. Tem que ser três coisas, né? Que dá para fazer. A gente vai falar aí, né? O que você estava falando? Igual a Bruna falou? Não, igual você falou, a gente aprendeu muito nesse período, né, do início ali da pandemia, que logo veio esses aumentos materiais, tudo mais. E a gente aprendeu muito para os próximos clientes, para as próximas obras e tudo mais. E aí depois a gente traçou novas estratégias, começou a trabalhar de novos formatos, né? Isso. Porque não é justo, né, a gente feito o orçamento correto, né, ter todos os custos ali e aumentar os materiais e a gente, né, a construtora ter que arcar com isso, né? Sendo que a casa não vai ficar para a gente, né? Quem vai usufruir de toda a casa ali vai ser o cliente. Então, por mais que o orçamento esteja correto, e o cliente também, a gente tenha passado aquele valor para o cliente, a gente não é obrigado a arcar com esse prejuízo, né? Então, a gente começou a trabalhar de algumas formas. Uma delas foi optar em alguns contratos, fazer contrato de administração de obra, que é onde a gente, todo o custo de material, todo o custo de mão de obra, fica a cargo do cliente. Se aumentar qualquer material que seja, ele que vai arcar com esse aumento, né? E fazendo dessa forma, a gente fica praticamente, né, 100% prevenido contra esse aumento dos materiais. Isso trabalhando nessa modalidade de administração. Aí a gente ficou mais com o gerenciamento ali da obra em si, compra material, faz toda a gestão da equipe, e a gente começou a cobrar uma taxa de administração em cima do custo da obra, né? E aqui em Uberaba hoje varia mais ou menos de 15% a 20%. Então, essa foi uma das soluções que a gente encontrou de imediato ali, né? E depois a gente foi... porque nem todos os clientes, eles querem trabalhar por administração, né? Alguns clientes querem que você tome conta de toda a obra e tenha
toda a gestão compra os materiais e querem um valor, Fechado, não né? querem ter, não querem ter, tipo assim, não querem ter, porque o cliente acaba que ele tem um trabalho de pagar boleto, de pagar a mão de obra a cada 15 dias, né? Que seria uma parte que, por empreita global, é a gente que faz. Então, eles não querem ter esse trabalho e querem optar ainda por trabalhar por empreita global, né? Só que aí a gente tem que ver o que que vai fazer, né? O que que pode ser feito na hora que a gente trabalha por empreita global, né? Uma das coisas é ter o contrato bem feito para você especificar, mas antes de ter o contrato bem feito, você tem que ter feito um orçamento para você saber o que que você vai especificar nesse contrato, né? Então a gente começou a especificar no contrato, propósito, os itens, né, os valores dos materiais de maior custo dentro do nosso orçamento, que é ali Memorial 20%. descritivo, né? Isso, memorial descritivo, que é ali 20% dos itens, praticamente. Você não vai sair especificando 1 quilo de prego no orçamento, quanto que custa, né? Você não vai preocupar com esses itens. Então, quando a gente faz o orçamento ali, a gente consegue saber quais são esses materiais que vão ter impacto no nosso orçamento, se aumentar que seja ali 5%. Tipo, se aumentar 5% no valor das esquadrias no meu orçamento, fudeu, né? Porque, tipo, esse item geralmente é 80 mil, as esquadrias de uma obra de alto padrão. Vamos colocar uns 90 mil vezes 0,05, já foi R$ 4.500, se tiver um aumento de 5%. Mas os aumentos de alumínio, ferragem e aço não está girando em torno de 5%, está girando em torno de 10% a 15%. Então, coloca Ah, 15% em cima disso, teve uma obra que a gente 3.500. executou, que se não fosse, né, essas cláusulas de contrato, a gente não tinha conseguido entregar a casa. Não. A penúltima casa que a gente entregou de alto padrão, para vocês terem ideia, as esquadrias no orçamento. Isso a Bruna fez orçamento igual o Tinha o projeto e orçamento a gente impresso. tinha proposta impressa das empresas. Tava tipo R$ 35.000, todas as esquadrias. Na hora de executar, 8 meses depois, 6 meses depois, R$ 70.000. 100% de aumento. As mesmas portas, o mesmo material, tudo igual, um aumento de 100% em 7 meses. E se não fosse esse tipo de prevenção, a gente não tinha conseguido entregar essa obra, porque a nossa margem nessa obra era, sei lá, de 20%. Uma obra de 700 mil, eu já estava ali com bem apertado, né? Então eu não ia conseguir entregar essa obra se não fosse esses detalhes, né? Que são extremamente importantes e a gente precisa realmente ficar de olho. Eu costumo falar que 5% esses 35 mil daria 5% do custo total, né? total. Eu costumo falar que uma empresa, ela é igual um balde com vários furos. Vários furos. Imagina um balde cheio d'água, furado. E a água vai vazando. Um dos buracos e um dos maiores buracos é a questão do orçamento. Quando você erra no orçamento, cara, fudeu. O maior buraco é o fundo do balde ali, tem um buraco enorme. Se você errar no orçamento, você está enrolado. Se você pega uma obra com orçamento errado, você está enrolado. O segundo buraco maior é a questão do contrato. Se você não tem um contrato que te resguarda, que te ajuda nessas questões, o cliente vai olhar ali, 35 mil, onde fala no contrato que eu tenho que pagar esses 35 mil de aumento? Não fala? Então, não tem o que fazer. Não vou pagar. Não vou pagar. Entendeu? Você tem um nome a zelar, né? Você tem uma empresa. Você vai querer pegar mais obras. Eu contratei uma construtora para isso. E teve vários outros itens nesse contrato, né? Nessa obra, que a gente fez aditivo e foi super tranquilo, o cliente já estava ciente desse aumento, né, que teria. A gente já avisou desde o início, já tinha proposta, já tinha contrato. Então ele só fez o pagamento do aditivo, né? E foi bem tranquilo em relação a isso. Mas se a gente não tivesse feito isso, né? A gente teria levado prejuízo aí na obra
Teria ou paralisado a obra ou levado prejuízo. Prejuízo com certeza, né? Teria levado. E a obra estaria Uhum. aí sem ser entregue até hoje. É. E assim, antes até de falar um pouco de aumento dos materiais, porque quando a gente fala de aumento dos materiais, a gente já está lá na obra, já está com orçamento. Cara, imagina você pegar a obra, sofrer aumento dos materiais e ainda, depois que acaba a obra, você vê que o seu orçamento lá do início você já não teria dado conta. Olha Às vezes a isso. pessoa nem está acompanhando, né? Fez o orçamento e nem está acompanhando nada. Às vezes está entrando dinheiro de outras obras, né? E a pessoa não está vendo o rombo que está sendo. Às vezes achando que está Exatamente. tudo bem e não está vendo o rombo. Ah, não vai dar certo. No final tudo dá certo. Mas não é Uhum. bem assim, né? Você acaba que uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta Exato. chega. Tem algumas perguntinhas aí, Eduardo, eu não estou conseguindo ver aqui, Tem. porque como Tem eu algumas sou aqui. convidada. Ó, que tipo de material dá para comprar praticamente todo início de obra para evitar possíveis prejuízos com essas questões dos aumentos? Qual material que dá para comprar todo início de obra? Ó, o... às vezes isso não é o mais ideal, tipo, sair comprando os materiais que vão ter aumento, né? Que você precisa ter um fluxo de caixa da sua obra. Você compra tudo ali no início, tipo, que seriam os mais caros, né? Seria aço, às vezes já fechar o concreto, às vezes já fechar as esquadrias, né? Que geralmente esquadrias, aço, são os itens que pesam muito. Piso pesa muito, mas como é que você vai comprar o piso da sua obra lá no início da obra? Tipo, não É. faz muito sentido, né? Você não vai ter todo esse recurso para comprar esses materiais. A não ser que esteja com a grana sobrando, né? Mas, no mundo ideal seria isso, mas não é isso que acontece, né? Então, a E solução que a assim, gente além vê de é todos essa. os problemas de estocar material, de guardar Estocar isso até o material, ponto, né? Muita dor de cabeça. Mas isso. talvez assim, se você está lidando com um cliente ou você executando a obra e tem certeza que não vai fazer alteração É, de projeto, cara, já compra as esquadrias, já, né, faz um contrato esquadrias, com esse aço, fornecedor, já, né? é, Porque também o fornecedor daqui a pouco ele pode virar e falar assim, cara, o material subiu, eu vou precisar de veio aditivo. direto do fornecedor, tá faltando alumínio, né? Tá faltando, tipo, eles vão Porque falar que eles sofreram esse aumento isso já também. aconteceu. Isso já aconteceu com a gente. Fechamos ali Eu- com o fornecedor de esquadrias e aí na hora de executar, cara, ó, o material subiu, eu vou ter que te cobrar esse aumento aqui, ó. Repassou o é, aumento do material. E a gente foi que olhar no contrato, não falava nada referente a isso. Então, é a mesma teve que situação, né? A pagar. gente só tá, tipo, é a mesma situação, tipo assim, a gente só estaria empurrando o problema para outra pessoa, né? Às vezes o problema do aumento dos materiais não é meu em específico, não é do fornecedor. Então, quem vai estar construindo a casa, quem vai ficar, usufruir da casa é o cliente. Então, a gente precisa ter especificado, acho que a melhor solução é essa mesmo, especificar em contrato, especificar em propósito o valor das esquadrias que você considerou. Ó, o valor total das esquadrias que o cliente tem para essa obra, 40 mil. Aumentou? O cliente vai ter que fazer o aditivo. Ah, cliente, você quer Bom, comprar as esquadrias antes para você não sofrer com esse aumento? Aí é uma decisão, às vezes, até do cliente ali. sim. Bruno, mas quais os materiais então que eu posso pôr nesse contrato para evitar esse tipo de prejuízo? Ó, primeiro, né? Não são materiais aleatórios que você vai. Ah, quero colocar as esquadrias, quero colocar o aço, quero colocar algum outro item aqui. Não são materiais aleatórios, tá? Precisa ter feito o orçamento, feito todas as composições de materiais. O que que é isso? É você fazer o orçamento ali das estacas, ver quanto que vai gastar de material nas estacas, quanto de ferragem, quanto de concreto, quanto de arame, tudo que vai gastar ali nas estacas. Ver na viga baldrame, vai gastar tábua, vai gastar sarrafos, arame, disco de corte, vai gastar concreto, vibrador. Então, colocar tudo, todos os insumos
de todos os serviços. Você fazendo isso, Certo. você consegue ter uma lista total de material. Tipo assim, ó, cimento. Onde eu vou gastar cimento? Eu vou gastar cimento na alvenaria, no reboco, no chapisco. Se você fez todas as composições certinho de custo, você vai ter quanto que você vai gastar de cimento em cada etapa da sua obra. No final, você consegue somar, fazer um somatório, né, de quanto de cimento você vai ter extraído de todas as composições de custo. Então, depois que você tem essa lista de materiais completa, que aí você consegue saber quais são esses itens. Como que você vai fazer isso? Você vai ordenar os seus itens, os seus insumos, a sua lista de material, do valor que vai Mais mais, do caro. item que vai do mais caro, né, para o mais barato. Isso a gente chama de curva ABC no orçamento, que é você pegar o item do cimento, quanto que vai gastar, valor unitário, você tem o valor total desse insumo. E você vai ter o percentual que esse insumo representa dentro do seu orçamento. Ah, o cimento aqui vai gastar, sei lá, não estou com de cabeça, eu não sei quanto que vai representar, mas vamos pôr aqui que a ferragem está em torno ali de 5% da obra. E você ordenando esses valores do maior para o menor e tendo ali as porcentagens também do maior para o menor, na hora que você faz o somatório dessas porcentagens aqui, onde dá 80%, é onde você vai preocupar com esses itens, né? Os itens que é somatório ali dos percentuais, né, acumulativo, deu 80%. Por quê? Esses itens representam 80% do seu custo e geralmente, né, são 20% ali dos itens do orçamento. Se você tem 100 itens no seu orçamento, 20 itens ali vai representar 80% do seu custo. Então, esses itens, né, esses materiais, depois que você gera a curva ABC, que você vai especificar eles ali. Seria o aço, Entendi. esquadria, piso. Depois meu computador está desligado, depois eu posso até pegar, mas geralmente são esses, tá? Show de bola. Então, é interessante porque você não vai sair colocando no contrato ali, o quilo do prego tá R$ 15. O arame recozido tá tantos reais. Não, você não vai ficar se importando com isso. Porque, querendo ou não, se isso aumentar 100%, cara, foi R$ 15. Vai fazer Se vai preocupa nem com... fazer nem cosca. Exato. Não vai nem fazer diferença no todo, né? Então, se preocupa ali com esses 80% do valor total, que geralmente é 20% dos itens. Ó, E, o, e assim, um tem rapaz alguns falou, itens que você precisa ter mais atenção ainda. Igual a gente falou aqui dessa questão do ferro, do concreto, da esquadria, do piso. ó, o Como é que é, Bruno? Demore falou que é mais fácil optar pelo o aumento dos materiais que o Cubo fornece, né? Um percentual que o Cubo fornece. Só que o Cubo vai conseguir acompanhar um aumento de material que teve ali no meio do mês, vamos supor. Às vezes, que os materiais, tipo, o Cubo ele fornece esse resultado, né? Essa porcentagem de quanto aumentou uma vez a cada mês, né? Então, às vezes ele não consegue acompanhar esse aumento dos materiais no tempo ali que você precisa, né? Nenhum índice consegue aumentar, não consegue acompanhar. Nenhum índice consegue acompanhar. Nem o INCC, E você vai nem outro confiar, índice. tipo, no Cube, vai confiar É. nisso, Ah, numa coisa que ah, é, tipo, o lucro da sua empresa, que é, que né? pode quebrar a sua empresa, Que imagina. pode quebrar a sua empresa. Eu não confiaria. Eu não confio, na verdade. Eu Tem prefiro uma fazer pessoa aqui que isso. falou, já não, o cliente não optou pela empreita global, já não quer esse risco do aumento. Mas a questão é o seguinte, você não é que ele está entrando no risco do aumento. Ele está te contratando hoje para fazer aquele serviço. Se fosse a obra ser executada hoje, você pagaria por esse valor, por esse serviço. Então você pagaria hoje por esse valor das esquadrias, hoje pelo aço, hoje você pagaria isso pelos pisos, beleza? Então você está me contratando hoje. Se daqui 10 meses, 8 meses você vai contratar as esquadrias e o preço tiver o dobro, cara, você me contratou por esse valor, entendeu? Então, na minha visão, se o cliente não aceitar esses termos, cara, ele não é meu cliente. Ele não é meu cliente.
Ou então, ah, a obra ficou, o custo hoje, R$ 300.000, beleza, vou te cobrar 600 para mim assumir todos os riscos. Pronto, aí dá para pegar, não dá, Bruno? Aí dá certo. Porque é assim que funciona, cara. Se você não joga o risco, tudo na vida existe risco. Se você não joga o risco para o seu cliente, você está assumindo o risco. Ponto. Ponto final. Não temos esse modelo de contrato, não podemos disponibilizar. Tem outras perguntas aí pra cima? Eu não tô conseguindo ver aqui. Tem algumas aqui, deixa eu caçar elas aqui. Antes de fazer um Mandou? orçamento, é preciso fazer uma visita no terreno, Bruna? É, com certeza, né? Acho que eu vi essa daí subindo, mas não deu para ler direito. Antes de fazer o orçamento, igual eu falei, o primeiro passo antes de você conseguir fazer, especificar isso em contrato, é fazer o orçamento. Mas antes do orçamento, antes de você elaborar o orçamento, você tem que fazer a visita no terreno, né? Dá para identificar muitas coisas numa visita do terreno. Às vezes, no projeto, você não tem todas as informações ali, às vezes, ou até tem, mas você precisa confirmar. Igual se for uma obra em condomínio, né? Se for uma obra em condomínio, você vai ter que ver como que é as normas desse condomínio para você poder executar a obra lá dentro. E isso vai impactar no seu Tapume, várias orçamento. coisas, né? Tapume, vai ter uma padronização de tapume, horário de entrada dos funcionários, vai poder trabalhar tipo das 7 horas? Não, aqui geralmente trabalha entre as 8 e sai às 17. Então isso vai impactar no seu orçamento. Já teve uma visita, né? Tipo, um projeto que a gente pegou que estava considerando o muro de arrimo lá de 1 metro. Foi ver, estava 1,70 m, né? Então, por causa de um erro ali na cota. Então, você tem que fazer a visita sim, tá? Não passe batido. Ainda mais para reformas, né? É obrigatório. Já é obrigatório Nossa, para o reforma orçamento. Para reforma, então, sem visita não dá, não. não. Ó, como orçar obra quando o regime de contrato é projetos complementares mais execução de obras? No caso, só temos projetos arquitetônico e memorial. E aí, Bruno, dá para fazer uma estimativa dos complementares? Dá, assim, eu ia falar para ele sentar e chorar, né? Senta e chora. Porque o orçamento real mesmo só consegue com todos os projetos, tá? Se alguém falar assim, nossa, eu consigo fazer uma estimativa real aqui para você, de quanto vai custar a sua obra, tem certeza que vai bater com o realizado lá no final, essa pessoa tá te enganando, tá? Não tem como fazer uma estimativa real, né? Para você executar a obra. O CUB consegue ser assertivo, de certa forma? Consegue, mas assim, tem um percentual de erro ali, para estimativa o CUB. O CUB não é para você executar a obra, né? Não é para você fechar contrato, é só para você ter uma noção de quanto vai custar aquela obra. Para isso o CUB serve, mas para executar e fechar contrato, não. Dá para fazer algumas estimativas mais próximas também, de acordo com outros projetos que a gente já tenha recebido. Tipo, eu peguei uma obra aqui de 180 metros quadrados, executei, fiz todo o orçamento, tenho o projeto estrutural dessa obra. Tá com barulho no seu fone aí, eu acho, Eduardo? Ou é barulho aí na rua? É na cachorro. Cachorro. Dá para fazer o quê? Para ter uma estimativa mais real, além do CUB, né? Mais do que o CUB. É você pegar. Se eu tenho uma obra que eu fiz o orçamento hoje, ela tem todos os projetos, tem projeto arquitetônico, estrutural, elétrico. Dá para você ter uma noção do custo se aquela obra for semelhante à obra nova que você está orçando. Então dá para fazer. Eu peguei uma obra estrutural aqui, um projeto estrutural de uma casa de 180 metros quadrados, agora mudou pouca coisa e essa casa é de 190 metros quadrados. Então dá para você ter um parâmetro se você não tiver o projeto dessa casa. Fazer um parâmetro com essa outra casa que você já orçou, tá? Aí você consegue fazer um não Exatamente. real, mas mais próximo, tá? Mas aí você tem que falar para o cliente que não tem jeito de fazer um orçamento sem todos os projetos, né?
que o orçamento, a base do orçamento ali são os projetos bem elaborados, memorial descritivo, tá? Porque todas as informações você vai extrair do projeto. Até projeto, mesmo que tenha todos os projetos e vir projeto errado, a gente já falou, opa, ó, já aconteceu aqui do projeto vir tão ruim para a gente fazer o orçamento. O cliente já chegou com o projeto, que eu falei para ele, ó, impossível fazer o orçamento desses projetos aqui. Aí o Eduardo foi, passou uma proposta para o cliente, para a gente elaborar os novos projetos, para depois a gente passar o orçamento. Então não tem essa do cliente querer que você feche contrato com ele sem os outros projetos, tá? Isso é dar um tiro no próprio pé, tá? Não tem jeito. Cara, eu vejo assim que às vezes o engenheiro, o arquiteto, né, eles ficam muito à mercê do que o cliente fala. E às vezes a gente não quer muito ir contra o que o cliente está pensando. Por exemplo, eu não quero fazer projetos complementares. Cara, eu não executo obra sem projeto complementar. É impossível executar uma obra sem projeto complementar. A Bruna caiu aí, não tá travando? Tá travando o meu ou só para vocês aí também tá travando? Comenta aí para mim se está travando, se vocês estão me ouvindo. Tenho adotado o método de composição de custos para fazer um orçamento com precisão. Então, eu estava falando o seguinte, se você pega uma obra, se você traz um cliente ali no seu escritório para fazer uma reunião, e ele vira para você e fala assim, cara, eu não quero fazer projetos complementares. Você como um responsável técnico, tem que mostrar para esse cliente o porquê que ele tem que fazer o projeto complementar. A Bruna está voltando. Você tem que mostrar para ele por que ele tem que fazer o projeto complementar. Voltei. Voltou. Tava no 4G aqui. Tava falando aqui, Bruna, que eu vejo muito a galera aceitar o que o cliente fala, acatar, sem argumentar, sem mostrar, sem explicar o porquê das coisas. O cliente fala, eu não quero ter esse custo com um projeto complementar. Cara, isso não é um custo. Fazer um projeto complementar não é custo. Então, para com essa mentalidade de, se eu falar para o cliente fazer o projeto complementar, ele não vai querer fechar comigo. Cara, já várias vezes, né, o cliente sentou aqui para conversar comigo. Eu quero economizar na obra, não sei o que e tal. Eu não quero fazer os projetos complementares, eu quero só o arquitetônico. Casa de 200 metros quadrados. Como é que executa? Executa sem os projetos complementares. E aí, é verdade esse bilhete. a gente tem que ser um professor ali, cara. Você precisa fazer o projeto complementar, porque é através dele que a gente vai fazer toda a composição dos custos da sua obra. A gente não consegue adivinhar o que vai ter ali. E um detalhe importante, tá? Quando a galera fala que não quer fazer projeto complementar, eu já passei por essa experiência para nunca mais. É porque ela quer fazer da cabeça dele, o cliente quer fazer da cabeça dele durante a obra. E aí você vai ter que ficar com o cliente, acorda de um jeito hoje, semana que vem ele está com outra cabeça, que ele viu uma foto no Pinterest e ele quer outra coisa. Cara, aí você tem que quebrar a parede, trocar a tubulação de lugar, fazer isso, fazer aquilo. Eu já sofri com isso na pele, eu já tive isso. Eu já tive cliente que não quis fazer projeto e aí ficava alterando todo dia a obra. Isso aí é muito desgastante, né? Às vezes o pessoal, chega o cliente, a pessoa emociona, né? E quer pegar aquele cliente, quer fechar de todo jeito, mas não é assim que funciona. Inclusive, até eu fiz uma live com a Ana, né? Ana Tereza, que é minha aluna do curso de orçamento, que aconteceu a mesma coisa com a gente, Eduardo. Ela falou assim, ela estava muito tentada a fechar com o cliente, mas ela tinha feito o orçamento, ela sabia dos custos dela, ela sabia o que ia gastar em cada etapa ali da obra. E o cliente chegou para ela e falou assim, eu tenho um outro pessoal que faz aqui
por, sei lá, não lembro quanto, mas bem mais barato do que ela passou. Uns 15 mil mais barato do que ela passou. Como ela tinha Uhum. ciência daquilo, dos gastos dela, todos os materiais que ela ia gastar, ela falou assim, ah, eu prefiro não pegar a obra. Então você tem que ter ciência, né? Ó, não tem projetos complementares, eu vou fazer o orçamento, vai ficar furado. Então é melhor não pegar a obra, se for para ter prejuízo, é melhor não pegar a obra. Aconteceu com a gente aqui também, né? Eu fiz um orçamento, deu 1.100.000. O cliente foi lá e tinha outro orçamento por 900 mil e falou assim, ó, eu vou fechar com os de 900 mil. A gente pode fechar. A gente prefere O que que eu contratar falei esse de para esse 900 cliente? mil, prefere contratar esse de 900 mil para fazer a obra para a gente. E o que Na, aconteceu hoje? na É, cara do cliente, na cara do cliente, ele me falou, cara, eu tenho um orçamento de 900 mil e eu com na mão de 1.100.000, 200 mil de com- diferença. E a gente E até aí, não entregou o orçamento para ele, né? A gente mostrou o só orçamento detalhado, mostrou colocou na TV, todo, mostrou exato. tudo, né? Cimento, areia, tudo que ia gastar. Cara, na frente do cliente, eu peguei e falei assim, não, se vocês estão falando que ele fez o orçamento completo, mostrou planilha, mostrou isso, mostrou aquilo, e vai fazer por 900 mil reais, se vocês fecharem comigo, eu fecho com esse cara. Eu falei para eles. Se vocês têm a confiança de que ele vai executar em 900 mil, se vocês não fecharem com ele para fechar comigo, eu contrato ele, porque daí eu vou ter 200 mil de lucro. Porque o que eu estou considerando aqui na sua obra não passa de 100, cento e pouquinho, acho que 130 mil que a gente tinha colocado, 13% de lucro. Para pegar, era duas obras, cada uma na faixa de 1.100.000. Então a gente jogou um Era. pouco mais baixo na administração para poder pegar as duas, né? Era bem perto uma da outra. E aí eu falei na frente do cara, na frente do cliente, né? Falei, olha, se você não contratar ele, eu contrato para executar sua obra. Mas e aí, adivinha o que aconteceu? A gente esteve Conta aí, lá Bruno. hoje, né? Lá perto. A gente esteve no terreno do lado lá. E a A obra um, não saiu da fundação. Aí não está saiu da um ano fundação a atrás. obra. Mais de um ano atrás que foi feita essa conversa, que foi feita essa negociação, e a obra está parada. Eu comecei a obra junto com eles, né? Minha obra tem uma obra do lado, eu comecei minha obra junto com eles. No mesmo dia a gente começou a obra. A deles ficou na fundação, eu já entreguei a obra do meu cliente em dezembro do ano passado. Então, assim, cara, obra não tem segredo. Orçamento não existe mágica. Não tem mágica. Se você fez a composição de custo do jeito certo, se você levantou o quantitativo, fez todas as conferências, fez a curva ABC, conferiu, não tem mágica. É aquilo ali. E eu posso te falar mais. É daquilo ali para cima. Porque o material vai aumentar, os custos vão aumentar, vai acontecer algumas coisas durante a obra, vai Sim. acontecer retrabalho. É dali para cima. Então você tem que prever, primeiro, uma margem de gordura que a gente chama aqui na empresa. Uma margem de São gordura. para imprevistos, né? A gente coloca lá no percentual do BDI. Margem de gordura que a gente chama de imprevistos. E outra, existe a margem de risco. É a margem de gordura e a margem de risco. Depois disso, que a gente vai colocar a lucratividade, depois que vai colocar todos os outros custos, como BDI e tudo mais, né? Para garantir realmente a lucratividade da obra. Cara, montou o seu orçamento dessa forma, você tem certeza que aquilo ali, você pode chegar para qualquer cliente e bater o pé. Cara, abaixo disso aqui você não consegue executar. E não consegue. E não consegue. Não consegue. Eu já tive várias vezes, várias reuniões. Cara, já estou quase 8 anos de empresa. 8 anos, desde quando eu me formei, eu nunca fui empregado, eu não tenho carteira, na minha carteira assinado como engenheiro. Não tenho. Desde sempre eu fui como dono de empresa. Então, desde sempre eu vejo isso acontecer. Já teve casos de chegar na obra, eu virar para o cliente e falar assim, olha, você vai orçar com o pedreiro? Direto com o pedreiro? Não sei se a Bruna lembra dessa. A gente chegou para fazer o orçamento, que chamou a gente lá. A primeira pergunta, você vai fazer orçamento com o pedreiro? Ah, eu fiz orçamento com o pedreiro. Falei, então, ó, agradeço, obrigado,
Cara, a gente Teve, não gastou 5 minutos. n- 5 minutos. teve, não sei se você vai lembrar, teve um que era lá no Nenê Gomes. Não sei se você lembra. Era perto de uma obra que a gente estava fazendo. A Hum, gente chegou a fazer o orçamento para ele, acho que era Walter que ele chamava. Chegou a fazer o tá orçamento, entregando, né? é, chegou a fazer o orçamento para ele. A gente apresentou o orçamento, ele falou, não, tá muito caro. Depois a gente ficou sabendo que ele fez, né, não sei quem chegou pra gente, né, falou que ele fez a obra com o pedreiro, contratou direto o pedreiro para fazer a obra para ele, e ele gerenciou, e ele gastou mais do que a gente tinha passado. Porque o pedreiro, ele não tem, por mais que o pedreiro vá passar o valor ali mais barato, ele não tem todo o controle ali, ele Não tem não controle consegue nenhum. ter gerenciamento, ele vai pedir o material a mais, vai ficar sobrando material na obra. E é bom que teve até, eu fiz a live recente com a Ana, ela até contou um caso desse também. Que ela tinha passado o valor para o cliente de R$ 24.000, né, dela, para fazer uma reforma. Aí foi o pedreiro e falou e passou 15 mil para ela. Para ela não, né? Para o cliente, né? Ela falou sério, não vou pegar a obra. Aí o cara fez com o pedreiro, né? E o cliente dela, né? Que é esse cliente que ela não conseguiu pegar, né? Executou a obra por R$ 22.000. E só que, detalhe, o cara tinha tijolo lá na obra dele, na casa dele, que daria para fazer outra casa. Tipo, ela falou que sobrou muito material, sobrou muito tijolo, sobrou areia, que dava para fazer. O cara tava pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ir lá e tirar o tijolo da casa dele. Que ele ficou, tipo, muito revoltado. Então o cara teve prejuízo, e Não, tipo assim, fora a dor de cabeça, né? fora a dor de cabeça que ele teve, né? Então, com ela teria gastado bem menos, né? Que ela estava colocando o lucro dela em cima dos, Com certeza. dos R$ 24.000. E Então, isso a pessoa tem que. Isso, você, como dono de empresa, está começando agora, quer começar a construir suas casas, você tem que saber fazer o orçamento para você ter clareza nos seus gastos, saber quanto você vai gastar em cada etapa, para você não ter prejuízo nas suas obras e ter a certeza ali, ó, eu não consigo pegar essa obra por esse valor porque eu fiz o quantitativo. Você precisa saber depois gerenciar a obra com a lista de materiais que você vai ter gerado com o orçamento, tá? E e você só consegue isso fazendo o orçamento bem feito, fazendo um orçamento assertivo, orçamento tá? detalhado, né? Detalhado mesmo. Bem detalhado. Saber o que tá fazendo, né? E Porque eu já vi é muita saber o gente que aí tá na fazendo. internet, aperta 3 botões aqui que você tem o custo da sua obra. É. Tá bom. Não é Vai assim, tá? nessa. Não é fácil assim. Se fosse fácil assim, né? Qualquer um seria orçamentista aí na Exato. vida. E, galera, deixa eu avisar vocês aqui que eu tô com as inscrições do meu curso aberto de orçamento de obras, onde eu ensino a fazer todo o passo a passo do orçamento, ensino a calcular todos os materiais que você vai gastar na obra, fazer todas as composições de custo, levantar quantitativo, saber o que você realmente vai gastar ali em cada etapa da sua obra, tá? Para você ter essa clareza do que você está fazendo, essa clareza do seu orçamento. E eu vou fechar as inscrições amanhã, tá? Amanhã já fecha as inscrições. Basicamente, a gente está no último dia aí. E se você quer participar dessa nova turma de orçamento, é só ir lá no link da minha bio, tá? Que tem o link lá para fazer as inscrições. Show de bola. A Bruna, para quem não sabe, né, trabalha comigo aqui na empresa. Ela que comanda os orçamentos e as obras também, né, Bruna? A Bruna manda nas obras também. Então, cara, o bom que o conhecimento que a Bruna tem, eu falo que ela é um ponto fora da curva, porque ela tem conhecimento teórico de orçamento, conhecimento teórico, ela fez vários cursos sobre orçamento, tudo mais, mas ela tem um conhecimento prático de obra mesmo. Então, ela já fez cálculos de obra, cálculo de rendimento de material na obra, cálculos de todos os tipos que ela provou a teoria na prática.
né? Então isso ajuda muito, porque se você sabe só a teoria, você vai fazer um orçamento teórico. Você não sabe se aquele orçamento é executivo, se dá para executar aquele orçamento. Então, não faz Muita gente, sentido para quem trabalha com um dono de empresa ou trabalha para alguém e trabalha com essa área da construção e com obra, cara, não faz sentido ter um orçamento errado. O orçamento, a Bruna sempre fala, cara, o orçamento é o coração da obra. O orçamento é o coração da obra. Imagina você pegar uma obra com o orçamento errado. Você já começa com prejuízo, cara. Quem abre uma empresa para ter prejuízo? Ninguém. Ninguém eu abre já, empresa para ter prejuízo. igual o Eduardo falou, eu já fiz curso de orçamento quando eu comecei no mundo de orçamentos. Só que o pessoal ensina, né, a usar a tabela Sinap. Copiar composições do Ensina Sinap o que e está nos colocar no livros. seu orçamento. Ensina o que está ali no livro. Se você for pegar composições prontas de Sinap, TCPO e colocar no seu orçamento de obras privadas aqui, você vai ter prejuízo no final, tá? Você vai ter prejuízo no final. Então, no meu curso, eu não ensino nada sobre Sinap. É tudo na prática mesmo. Ensino a calcular os próprios coeficientes de custo de todos os serviços ali, de estacas, de viga baldrame, blocos, pilares, alvenaria, chapisco, reboco. Então, eu ensino a calcular no real mesmo, quanto vai gastar de cada material daquilo na sua obra. Inclusive, eu forneço os meus coeficientes que eu utilizo aqui, mas além disso, eu te ensino como que eu cheguei em cada um deles, tá? Tem planilha para utilizar, que é a planilha orçamentária que eu utilizo aqui na empresa, que ela é totalmente linkada, você já consegue ter a curva BC lá no final, gerar essa curva BC que a gente estava falando na live hoje, para você conseguir saber quais os itens você vai ter que se preocupar no seu orçamento para colocar em proposta, colocar em contrato também, tá? Ó, perguntaram aqui qual que é o meu Instagram, é @engbrunapires, mas é só vir aqui em cima, né? Aqui, Vai ó. estar o do Eduardo e o meu. Clica aqui que você consegue ir no perfil da Bruna lá. Segue ela, entra lá, vê direitinho. Se você E está precisando aprender sobre orçamento, melhor treinamento de orçamento do Brasil é esse aí, eu tenho certeza. eu também tenho, também tenho certeza. Inclusive, a gente tem vários arquivos, né, que eu forneço lá que a gente utiliza aqui na construtora. Além da planilha automatizada, a gente tem aulas tira dúvidas, né, para você tirar dúvidas comigo uma vez por mês. E tem uma mentoria também, que eu faço com meus alunos, que é um orçamento do zero, que é onde eu abro os projetos, levanto o quantitativo, faço as composições ao vivo com os alunos para poderem tirar as dúvidas ali comigo na hora e fazer o orçamento ali na prática mesmo, tá? Então, essa mentoria são 4 aulas que a gente faz um orçamento do zero de uma casa popular. Então, só com a mentoria, fora as aulas gravadas, só com a mentoria eu tenho certeza que qualquer um, mesmo que não saiba nada sobre orçamento, consegue fazer um orçamento, tá? Só E ter a com as aulas da segurança, né, mentoria. E principalmente. isso, ter a segurança de fazer orçamento, tá? Show. Ó, Show de e, bola. e só mais um detalhe, né, para falar pro pessoal aqui. A gente liberou o boleto parcelado, tá? Hoje. Então, e tá o link lá na minha bio, para quem não Fechou. tiver o limite. Fechou, Fechou? Bruna Perena. Vê se tem mais algumas Galera, perguntas aí do pessoal. curtiram a live? Valor liberado do financiamento é o mesmo que você fecha em pleito global? Não necessariamente. Depende de vários fatores. Orçamento não é a mesma coisa que o que está ali no financiamento, né? Que Não, libera. não necessariamente. Obra é uma coisa, financiamento é outra, tá? Obra é uma coisa, financiamento é outra. As duas se encontram em certo momento, mas a gente tem que pensar de forma separada. Existe a estratégia da obra, orçamento, planejamento, gestão da obra, beleza. Financiamento é outro mundo, é outro mercado, é outras estratégias, é um mundo totalmente diferente. Tá? Financiamento nada mais é do que a melhor maneira de ter recurso para construir a casa. Só que precisa entender como levantar esse recurso da melhor forma possível. Beleza? Bruna, queria te agradecer demais
sua participação aqui para a gente conversar sobre orçamento, sobre aumento de material, sobre tudo que envolve obra, sobre orçamento. Foi bacana demais, acredito que a galera curtiu. Comenta aí, galera, se vocês curtiram a live de hoje. Se gostaram, depois eu vou trazer mais vezes a Bruna aí. Fazia um tempo que a gente não fazia live junto. Pois é, tem que fazer mais lives. Tem. Bora marcar mais lives. Fechou. Amanhã eu tô em Brasília. Fechou? Amanhã à tarde, 5, 6 horas da tarde, eu tô lá em Brasília. Devo sair daqui mais ou menos na hora do almoço. Amanhã eu tô lá. Se você é de Brasília, manda uma mensagem. Quem sabe a gente toma um café lá. Beleza? Por conta do Valeu, Eduardo turma. ainda. Valeu, turma. Grande abraço para vocês. Valeu, Bruna. Fica com Deus. Valeu. E até a Com próxima. Deus. Até. Falou, galera. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.